Olá, este é um episódio especial do podcast Contas Poupança. Se veem habitualmente as reportagens do Contas Poupança, às quartas-feiras, no Jornal da Noite na SIC, sabem que entrevisto muitos especialistas, governantes e autoridades. Como o tempo em televisão é escasso, muitas vezes só é aproveitada uma pequena parte dessas entrevistas. Há muitas informações importantes que acabam por não ser partilhadas ou detalhes que não são tão aprofundados como poderiam ser por falta de tempo. Como aqui no podcast não temos esse problema, partilharei convosco estas entrevistas mais longas para quem quiser aprofundar o tema. Esta semana entrevisto o André Pedro, cofundador da plataforma Manie, M-A-N-I-E, que ajuda gratuitamente os portugueses a saber se podem poupar na fatura da eletricidade. Basta carregar na plataforma uma fatura da luz e fica a saber em poucos segundos em que empresas conseguem preços mais baratos. E fazem logo a seguir, se quiser, a troca de empresa por si, com a sua autorização. Ouça a entrevista e veja se esta dica é para si. Muitas vezes perguntam-me, Rui, como é que gostas de pagar as tuas compras? Não é em dinheiro, não é em MBWay, é em fatias. Cartão de crédito Classic do Ativo Banco. Posso fracionar as minhas compras em... Não uma, não duas, mas sim 3 fatias, sem juros! Então vou aproveitar e comprar os presentes da Mafalda. É a tua oportunidade para arrasar mais presentes, para além da impressora, do tapete de entrada. Com o cartão de crédito Classic, já pode fatiar as suas compras em 3 prestações sem juros, até 30 de dezembro. Ativo Banco, simplifica. O que é a Manie? Recordo-me lá. A Manie é um serviço de comparação e de troca de comercializadores de eletricidade. Portanto, fazemos totalmente online, a troca totalmente online, e temos também o serviço do auto-switch, em que fazemos tudo pela pessoa. Portanto, a pessoa só tem que, o utilizador tem que vir ao nosso site, deixa a sua fatura de eletricidade, escolhe a melhor oferta que é recomendada, sempre com base nas ofertas no simulador da ERS e também nos sites dos comercializadores, e faz a troca. Portanto, isto demora 1 minuto, 2 minutos, se quiser. Depois, facilitamos ainda mais, que é dar ao auto-switch e nem precisa de gastar esse 1 minuto ou 2. Portanto, nós fazemos esse serviço pela pessoa, enviamos sempre uma notificação ou um e-mail a dizer que encontramos a melhor oferta e a pessoa pode sempre recusar, caso pretenda. Para quem está a ouvir falar da Manie pela primeira vez, e só para dar aqui algum contexto, no Contas Poupança já fizemos uma reportagem quando surgiram no mercado, em verão de 2024. Nós os 4, quase, mais 2 pessoas. Portanto, foi crescendo ao longo do tempo, porque sentiram a necessidade ou verificaram que em Portugal, apesar de poder haver grandes poupanças, ao mudar de empresa de eletricidade, os portugueses continuam a não fazer isso. Passado 1 ano e tal, ainda estamos com o mesmo cenário, ou seja, os portugueses parece que têm medo de poupar mudando na eletricidade? Sim, vimos que as mudanças aumentaram ao longo deste ano. Obviamente também queremos acreditar um bocadinho por nossa causa, mas porque as pessoas estão mais atentas, mas ainda há uma grande percentagem de pessoas que não muda, não é? E portanto nós temos 5.5, 5.6 milhões de pessoas no mercado livre e mais 800 mil no mercado regulado. Temos 100 mil trocas de contratos por mês, portanto dá 1 milhão e 200 mil trocas por ano num universo de 6 milhões de CPEs, portanto 6 milhões de casas, de habitações. Portanto ainda há muitas pessoas que podem trocar. Só 1 em cada 10 é que muda de empresa de eletricidade? Sim, 1 em cada 7. Depois também vai haver muitas trocas da mesma pessoa, não é? Portanto, nós sabemos que há um grupo de pessoas... A situação ainda é pior. E a situação ainda pode ser pior, sim. Portanto, nós obviamente queremos acreditar que estamos a ajudar nesse processo das pessoas mudarem, quer seja através do nosso serviço ou de outro, mas que mudem. Mas ainda há muitas pessoas que não mudam, sim. Porquê? Não percebemos também. É uma coisa tão simples, não há qualquer tipo de fidelização associada, a pessoa pode mudar quando quiser, pode mudar às vezes que quiser. Agora, a partir deste ano 2026, a pessoa também pode mudar de ciclo, portanto, entre simples, bi-horário e tri-horário, às vezes que quiser, sem qualquer limitação. Portanto, não há razão para não, pelo menos não se perceber se compensa mudar, e se compensar, quer dizer, não há razão nenhuma para não mudar. Um dos medos é ser enganado. E, portanto, eu não percebo nada disto, eu olho para a fatura e isto é só números e números e números, parece que é preciso tirar um curso para perceber a fatura. No vosso caso, e vocês não são únicos, ou seja, há mais empresas a analisar faturas e a fazer comparação, mas
aquilo que vocês fazem é pedir às pessoas para fazer upload, não é? De uma carregar uma fatura em PDF, é obrigatório. Sim, é obrigatório ser em PDF e aconselhamos que seja uma das mais recentes que tenha, não é? Portanto, a última fatura que tem. E, portanto, o vosso algoritmo, vocês não têm pessoas a analisar fatura a fatura. Portanto, é um programa informático que descobre aquilo que deve descobrir e diz, vai comparar com a base de dados dos preços de todos os comercializadores e diz, nós temos aqui uma empresa que faz mais barato para si, seja ela qual for. Seja ela É qual isso? for, sim. Não corro o risco de vocês só me apresentarem a proposta da empresa que eventualmente vos paga mais comissões? Não. Não de todo, e nós sabemos, portanto, isso esse algoritmo foi montado pelo Francisco e pelo Zé da nossa equipa, portanto, nós somos 4 fundadores, e sempre desde o início, entre nós os 4, a nossa certeza foi, a pessoa se for ao simulador da ERSE, por exemplo, ou se encontrar uma oferta mais barata, essa oferta tem que estar no nosso simulador, porque senão nós não estamos a ajudar e estamos só a promover, e nós sabemos que há outras empresas que são, nós não somos um vendedor de contratos, nós somos de facto uma plataforma para ajudar o consumidor a poupar. E vocês recebem comissões das empresas para as quais Em alguns as casos. pessoas mudam ou não? Em alguns casos, e já Portanto, fizemos... não é uma condição para... Não é uma condição, já fizemos milhares de trocas de contratos para empresas que nós não recebemos qualquer valor. Então, eu tenho de me inscrever na vossa plataforma e tenho de dar autorização para vocês mudarem o contrato por mim. Sim. Isso não é uma complicação jurídica que pode causar aqui receio junto das pessoas? Pode causar No fundo, receio. estou a passar-vos uma procuração. Uma procuração, sim, é o termo jurídico, só limitado aos contratos de energia, obviamente. Não é? Nós não começamos a gerir outra coisa. E depois, se a pessoa fizer uma troca connosco, a procuração está limitada a essa troca que a pessoa escolhe. Se aderir ao AutoSwitch, está limitado a futuras trocas que nós encontremos, sendo que nós também, a própria procuração diz, melhores ofertas. Portanto, nós não podemos estar a mudar para ofertas mais caras só porque sim. E a pessoa pode revogar a procuração a qualquer momento, sem dar qualquer tipo de explicação. Então, isto é bom para as pessoas que, das duas uma, ou não têm conhecimentos e não percebem nada disto, ou têm preguiça ou falta de tempo para lidar com estas coisas da eletricidade e do gás. Sim, falta de tempo, ou seja, não é um assunto que nos preocupa pelo menos uma vez por mês, não é? Quando chega a fatura. E normalmente as faturas acabam por ser mais ou menos alinhadas, depois tem períodos de consumo maiores, agora no inverno, e depois tem o período de revisão dos preços nas comercializadoras, algumas é mensal, outras trimestral, normalmente é anual. E aí sim preocupamos-nos, agora paguei demasiado. O que nós fazemos é que isso seja proativo, que a pessoa não se tenha que preocupar depois de pagar demasiado, portanto nós fazemos esse serviço proativamente antes de acontecer esse problema. Estamos a conversar aqui hoje porque, passado mais de um ano desde que começaram, já houve dezenas de milhares de pessoas que mudaram de facto de eletricidade através da vossa plataforma. Era importante percebermos, passado este tempo, se valeu a pena ou não as pessoas terem mudado de eletricidade, porque algumas pessoas dizem, por 1 euro ou por 10 euros não vou estar com esse trabalho. A que conclusões é que chegaram com este vosso estudo que fizeram com base nos vossos clientes, obviamente? Sim. Para já que compensa mudar, mesmo que por 1 euro ou 2 euros, porque não dá trabalho nenhum, portanto percebemos isso. Mas, portanto, nós ao longo deste ano tivemos um crescimento bastante positivo, portanto nós analisámos mais de 130 mil faturas únicas, portanto de consumidores únicos, e fizemos cerca de 60 mil trocas de contratos. E portanto o que nós percebemos é, em média, nessa população, que já é significativo, já é estatisticamente significante para nós, para toda a gente, dá uma poupança média mensal de 20 euros. Se a pessoa mudar. Portanto, basicamente, uma pessoa que mude poupa 240 euros por ano. Logo aí, nós não percebemos porque é que a pessoa não muda, e não é uma questão de publicidade ao nosso serviço. Pode usar outros, mas pelo menos que mude, porque a dinheiro fica em cima da mesa. Pode fazer isso sozinho, sim. Nós o que fizemos foi exatamente poupar esse tempo também à pessoa. Estamos a falar de 20 euros por mês, que é muito relevante para muitas famílias. Em média, em 60 mil trocas. Em média. O que quer dizer que houve muitas pessoas a poupar 1, 2, 3 ou 4 euros, mas também pessoas a poupar 30, 40, 50, 70 euros por mês. 100, 200, 300, sim. Qual foi o caso mais extraordinário que encontraram ao longo do último ano
de poupanças por terem simplesmente mudado de empresa de eletricidade. Não é consumir menos. A vida não muda nada para as pessoas, pois não? Não muda nada. Então é só pagar a outra entidade. É só muda a faturação. Qual foi o caso mais extraordinário? Sim, nós temos poupanças. Sim, um dos especificamente é um caso que o João tem acompanhado, portanto, o João, um dos nossos cofundadores, tem acompanhado desde o início. É uma das clientes que começou connosco, acho eu, em agosto de 2024, e na primeira mudança poupou 330 euros mensais. Portanto, por mês? Numa fatura de 600 e poucos, portanto, estamos a falar de 50% de poupança. Uma casa maior, obviamente, mas que tem um efeito muito grande, não é? Estamos a falar de quase 4.000 euros por ano. Quase 4.000 euros por ano. Sim. Obviamente será, se calhar, uma quinta ou uma grande vivenda com piscina. Isso aí nós não olhamos a isso, nós poupamos independentemente da casa. A questão é que, se calhar, há pessoas a pagar centenas de euros por mês de eletricidade, não é por ano, e que podem reduzir para metade, ou quase metade. Sim. Nós, em média, na primeira troca, portanto, agora já com alguns números mais relevantes, 40%, 30% a 40% de poupança em média na primeira troca. Portanto, também são pessoas que se calhar nunca mudaram ou que já não mudam há muito tempo e agora perceberam que existe o nosso serviço, vêm cá e trocam. E aí poupamos muito. Depois vamos fazendo pequenas otimizações para quem tem autoswitch ou grandes otimizações quando há promoções mais com um período mais reduzido e que nós vemos que vale a pena. Então, em resumo, 20 euros por mês, em média, é perfeitamente possível funcionar. Sim, perfeitamente possível. Agora, o que é que leva as pessoas a mudar de eletricidade? Conseguem perceber quais são os grandes critérios? Sim, o principal é preço, não é? O principal é o preço do quilowatt-hora. Portanto, esse é o principal é a poupança na fatura, não é? Portanto, a pessoa quando chega e coloca a sua fatura e vê que o total passa de 50 para 30, muda. E nós temos esses dados mesmo a nível de produto, de quanto maior a poupança, obviamente, mais a taxa de conversão de mudança aumenta. Quando vocês apresentam os resultados a pessoas que se inscreveram na vossa plataforma, já aparece esse valor de poupança? Aparece tudo, sim, aparece a poupança estimada com os novos preços, portanto o valor total da fatura, e depois mostramos exatamente onde, se é no termo fixo, se é no quilowatt-hora, se tem alguma promoção extraordinária que dura X tempo, portanto mostramos isso tudo. Isso também já aparece, porque na altura em que fizemos a primeira reportagem, era tudo através da vossa página, que é manie.pt. Exatamente. Mas entretanto já criaram também uma aplicação para telemóvel. Sim. Nessa aplicação também aparecem esses dados que acabou de mencionar? Na aplicação aparecem os dados da poupança e todas as trocas que o utilizador fez. Portanto, a poupança neste momento está disponível para quem tem o autoswitch ativo connosco. Portanto, a pessoa pode fazer essa adesão diretamente pela app e aparece todas as trocas que fez, todas as faturas que tem, o tipo de contrato que tem, os preços dos contratos e os detalhes do contrato. Não aparece ainda essa página de comparação na nossa aplicação. Aparecerá em breve. Sim. Para ter acesso a todos esses dados que mencionou, eu tenho de pagar alguma coisa? Faz parte de um serviço? Porque vocês têm uma versão grátis e uma versão paga. Qual é a diferença entre as duas? Tem a ver com o tempo que nós analisamos o contrato, ou seja, de quanto em quanto tempo é que nós analisamos o contrato da pessoa. Portanto, na versão gratuita? Na versão gratuita, atualmente, nós analisamos de 3 em 3 meses. Cada trimestre nós analisamos o contrato e depois, se houver uma oferta melhor, fazemos a alteração. Se não houver, dizemos está na melhor oferta e não fazemos a troca. Na versão paga, analisamos diariamente o contrato. Isso é o que nós temos atualmente. Agora, no início de 2026, também vamos colocar o novo preço e, portanto, e digo já, a versão gratuita vai passar para uma avaliação semestral e a versão paga vamos colocar um plano com um valor mais reduzido em que fazemos uma avaliação mensal. Porque também começámos a perceber que fazia muito mais sentido para os utilizadores e que semestralmente, para quem não quer pagar, e obviamente do nosso lado, consegue poupar na mesma, a média de poupança não altera. É só para particulares ou se eu tiver um talho, uma pastelaria, um restaurante, isto também
também posso usar esses serviços gratuitos ou pagos? Sim, quem tiver um talho, um restaurante, um hotel, 100 casas, uma fábrica, portanto nós não limitamos a dimensão da empresa, depois limitamos por exemplo, se calhar para uma empresa muito, muito grande ou que tenha vários pontos de consumo, se calhar não quer estar a alterar o contrato todos os meses e aí se calhar já há fidelização do lado dos comercializadores e portanto nós aí temos um serviço mais... para empresas. E há preços especiais para a empresa que não estão no simulador, até Vocês só usam o simulador da ERSE, é isso? Nós usamos o simulador da ERSE e a análise própria nossa depois tanto dos sites das comercializadoras como de informação que as comercializadoras nos dão e juntamos tudo, sim. Há uma coisa que os portugueses já estão a perceber-se cada vez mais, que é, às vezes, as empresas baixam o preço da eletricidade, da energia, mas, por outro lado, aumentam a potência contratada. No vosso estudo, vocês apercebem-se que isto de facto é uma realidade, sim, que é às vezes uma armadilha para quem não percebe isto? No nosso estudo e diariamente, porque nós também recebemos chamadas de comercializadoras, nós temos números pessoais e mesmo o nosso número da empresa recebe chamadas de comercializadoras a tentar fazer ou retenção ou venda de novos contratos. E nós percebemos isso, não é? E já passámos por esses casos, tenho aqui uma promoção fantástica de quilowatts-hora muito mais baixo. E quando perguntamos o termo fixo, ou não nos dizem, ou quando nos dizem nós percebemos, ok, isso não faz todo sentido. E vemos isso diariamente na televisão e, portanto, isso é mais uma estratégia de marketing do que outra coisa. Nós o que tentamos garantir é os clientes que nos usam estão de facto na melhor oferta e percebem o que é que estão a pagar. E, portanto, se algum cliente, e já nos aconteceu, vir-nos dizer mas eu vi a oferta da empresa X, que tem um quilowatt-hora mais barato, nós depois mostramos que esse quilowatt-hora de facto mais barato não compensa via o aumento que tem no termo fixo. Portanto, nós fazemos essa desconstrução. Há cerca de 20 empresas a fornecer eletricidade em Portugal, mas creio que a maior parte das pessoas só conhece 4 ou 5. Quando falamos de mudanças, as pessoas normalmente escolhem só ficar pelas grandes ou já começam a arriscar alguma das mais pequeninas? No fundo, a eletricidade é a mesma, só muda a faturação e o apoio ao cliente. Sim. Tendem, e ainda há um viés para as grandes. Portanto, nós isso percebemos que quando aparece na nossa página uma das empresas grandes, existe uma escolha maior dessa empresa, mesmo que por vezes não ofereça o preço mais vantajoso. Também faz parte do nosso trabalho e também consideramos que é mostrar exatamente isso que o Pedro estava a dizer, que não há diferença e que, portanto, as empresas mais pequenas vão prestar esse serviço, até porque depois o apoio ao cliente muitas vezes nós asseguramos totalmente do nosso lado, portanto nem há essa desvantagem. Muitas vezes podem ter um apoio ao cliente mais reduzido ou o que seja. Portanto, ainda há um bocadinho esse viés, sem dúvida, nós tentamos que seja cada vez menor. As pessoas, pela análise do estudo que fizeram ao longo dos últimos meses, mais de um ano, as pessoas estão a sair de onde para onde? É possível perceber isso pelo vosso mapa? Sim, é possível. Nós também queremos disponibilizar esses dados em breve no nosso site para as pessoas perceberem exatamente o que está a acontecer e partilhar, portanto, com o Pedro, e, portanto, partilhar com as pessoas para trazer mais transparência ao mercado. Nós percebemos que quem está a perder mais clientes também era quem tinha mais clientes, não é? Ao longo deste ano, a EDP, nós vemos nos relatórios da ERSE e obviamente nos nossos clientes que nos chegam, são muitos desses clientes, e percebemos que depois as pessoas depende de onde é que está o preço mais barato, não é? Temos comercializadoras mais pequenas que no final de 2024 tinham de facto ofertas muito competitivas e as pessoas foram para aí. Essas ofertas muito competitivas muitas vezes também estão limitadas no tempo, durante 3, 6 meses, preço garantido. Quando começam a aumentar, normalmente também essas pessoas acabam por escolher outras ofertas, portanto vai variando mensalmente. Agora, temos visto comercializadoras a aumentar muito a sua carteira ao longo deste ano, via também de nós ainda termos uma comercializadora muito dominante. Sim. Ao analisar os vossos mapas mensais, também é possível perceber que em cada mês há uma empresa diferente a ganhar mais clientes. Portanto, isto mostra claramente que as empresas estão a trabalhar muito com promoções específicas. Sim. Isso quer dizer que o consumidor, se estiver atento, pode estar sempre na mais barata ou naquela que oferecer, se calhar, descontos mensais na fatura de 10 euros, 20 euros.
o que for. É essa a vossa leitura também? É isto que está a acontecer? Sim, é um mercado dinâmico. Teve aqui um período de menos dinamismo também na altura em que o mercado indexado, também o preço do mercado indexado estava mais baixo, mas é um mercado bastante dinâmico. Também por isso nós revimos os nossos planos exatamente por causa dessas promoções mensais para dar a oportunidade a clientes que não querem pagar 7,99€ e que nós percebemos, mas que querem ter acesso a essas promoções mensais, portanto nós também revimos isso nesse sentido. Mas sim, é um mercado dinâmico mensalmente, existem muitas promoções, não só no quilowatt-hora, mas também promoções de outras vertentes, como dinheiro em cartão ou o que seja, e isso vai acontecendo. A estratégia de aquisição das comercializadoras, nós muitas vezes não concordamos com essa estratégia de aquisição, porque depois baseia-se em aumentar o preço ao longo do contrato para o cliente e não na transparência total. Nós acreditamos que o preço mínimo do mercado deveria, se calhar, aumentar, o preço médio deveria reduzir. E isso só não acontece porque as comercializadoras precisam de preços muito reduzidos à entrada para ir adquirir clientes. E, portanto, nós não concordamos com essa estratégia, muitas vezes com essa estratégia de dar imenso dinheiro para as pessoas. Agora, tiramos partido disso, obviamente, como empresa, porque é vantajoso para ela. Ou seja, é vantajoso para o consumidor se aproveitar esses sempre, sim. Mas depois a seguir sair logo para sair logo, exatamente. Porque depois acaba essa margem e o preço que ficar a pagar é muito mais alto. Sim. Pelo vosso estudo, novamente, verificam que a maior parte das pessoas, quando vos contactam, sem nunca ter mudado de empresa, chegam com que preços? Para percebermos, eu olhando para a minha fatura, eu perceber logo se estou a desperdiçar dinheiro ou não. Em média, portanto, depois divide-se obviamente no ciclo que a pessoa tem contratado, portanto o ciclo simples, que também equivale a cerca de 80% das pessoas que têm feito a troca de contrato connosco, é um preço por quilowatt-hora 17, creio que era 17,1 cêntimos em média. Esse é o preço de entrada na nossa plataforma, portanto aí está, quem tiver preço acima disso garantidamente vai poupar, e mesmo preços alguns abaixo disso também vai poupar sempre. Depois, para bi-horário já está cerca nos 16 cêntimos, obviamente juntando vazio e fora vazio, e depois no tri-horário também à volta dos 16 cêntimos, juntando vazio, pontas e cheias, portanto fazendo essa junção dos três preços. Então a bitola pode continuar a ser para já o mercado regulado, que está nos 16 cêntimos, porque é isso também que aparece naquela tal linha mágica na fatura, que se estivesse no mercado regulado estaria a pagar menos. Olha aí, ou mais. Sim. Portanto, em média as pessoas entram até acima do mercado regulado. Portanto, se eu olhar para a minha fatura e olhar na linha que diz energia e tiver mais de 16 cêntimos... Muitas vezes vem separado entre o que é energia mais a tarifa de acesso às redes, por isso tem que juntar os dois para chegar aos 16. Mas pelo menos só para eu ficar descansado, se for acima de 16, eu posso poupar dinheiro mudando de empresa de eletricidade, seja ela qual for. Não, há outras mais caras, não é? Sim, há mais caras também, mas isso, garantidamente que é mais poupa. Sim. Se eu souber fazer isso sozinho, faço. Se precisar de ajuda, como é que eu uso a vossa plataforma para não ter de me preocupar quase nunca mais com este problema? Sim. Portanto, para não se ter de preocupar nunca mais com este problema, aderir ao AutoSwitch, quer seja no plano gratuito ou se tiver consumos mais elevados num dos planos pagos, coloca a sua fatura, os seus dados, se quer débito direto ou não, comprovativo de IBAN, e aceita o acordo connosco, adere, instala a app, ou faz logo esta adesão via app e faz o acompanhamento a partir daí. Pode pausar o AutoSwitch quando quiser, pode voltar a retomar, portanto isso pode fazer tudo na nossa aplicação, e aí nunca mais se preocupa. Se quiser mesmo assim, mês a mês, ir garantindo continuar a poupar, vem a many.pt, coloca a sua fatura em PDF e vê. Portanto, o que nós garantimos é que quando a pessoa está no AutoSwitch, mete lá a fatura, que não vai ter ofertas melhores durante esse período de análise que nós fazemos, claro. Muito obrigado por ter acompanhado esta entrevista a André Pedro, cofundador da plataforma Many. Bastam 2 ou 3 minutos para poupar centenas de euros por ano. Se nunca mudou de empresa de eletricidade porque não experimenta, se arrepender, é só voltar para onde estava. É simples. Eu sou o Pedro Anderson, jornalista especializado em finanças pessoais. Boas poupanças!
Muitas vezes perguntam-me, Rui, como é que gostas de pagar as tuas compras? Não é em dinheiro, não é em MBWay, é em fatias. Cartão de crédito Classic do Ativo Banco. Posso fracionar as minhas compras em... Não uma, não duas, mas sim 3 fatias, sem juros! Então vou aproveitar e comprar os presentes da Mafalda. É a tua oportunidade para arrasar mais presentes, para além da impressora, do tapete de entrada. Com o cartão de crédito Classic, já pode fatiar as suas compras em 3 prestações sem juros. Até 30 de dezembro. Ativo Banco, simplifica.